Passaram bem a semana? Bem, né? Então, feliz sábado para todos vocês. Sabe, meu querido, há um versículo bíblico que mexe muito comigo, porque a Bíblia é um livro que toca em todos os tempos e muitas vezes nos problemas que nós estamos passando, não é verdade? E lá em Romanos capítulo 15, verso 4, eu gostaria que vocês abrissem. Romanos 15, verso 4. Bem conhecido. Romanos capítulo 15, verso 4. Fala assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Amém. E tem um personagem bíblico que eu acredito que ele vem sempre nos dar algum alento, ânimo e vontade de sempre seguir no caminho do Senhor. Nós estamos num mundo complicado porque, infelizmente, o bem não é seguido, mas o mal parece que é o mais certo, não é? E uma palavra que fala aqui nesse personagem é uma palavra que nunca podemos esquecer e colocar na nossa vida, na prática e não só na teoria, tá certo? Então vamos lá, em Daniel capítulo 6, onde todas as crianças sabem essa história maravilhosa, e eu gostaria que começasse a ler Daniel capítulo 6, verso 1, fala assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, as quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse o quê? Dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Pois nós continuamos. Meus queridos, eu queria que vocês compreendessem o seguinte: Daniel já estava no final da sua carreira. Ele vai para a Babilônia como cativo, se torna primeiro-ministro, e vem o Medo-Pérsia, destrói Babilônia, e ele continua ainda no reino e sobressaindo. Ele devia ter mais ou menos 90 anos. Mas tem certas partes nesse texto que nós temos que pegar para o tempo que vivemos. Não é verdade ou não é? E eu acho interessante aqui, vou fazer essa pergunta a vocês, quando eles tiveram o ciúme de Daniel e fizeram uma pesquisa na vida de Daniel como político, ser humano, eles encontraram alguma coisa? Encontraram sim. Ele era fiel. Não é? Agora repara bem uma coisa. Se eles fizessem essa pesquisa lá onde eu moro, sobre a minha pessoa, o resultado seria o mesmo. E de vocês? E da igreja de Portimão, seria? Muitas vezes a gente dá desculpa, mas o tempo é outro. Não, o tempo é o mesmo. O inimigo tentava ele como nos tenta hoje. Eles tinham as suas atrações e as suas tentativas. Tinham, sim, senhor, como nós tínhamos também. Eu costumo dizer, irmãos, e nós sempre temos cuidado, se o diabo conseguiu a vitória sobre Adão e Eva, que era perfeito, num jardim que só tinha os animais, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ainda mais nós também, que nós estamos hoje aqui. E eu acho interessante o seguinte, que eles, de alguma maneira ou de outra, instigados pelo inimigo, fizeram essa armadilha com Daniel, mas amargamente chegaram a uma solução. Esse homem é fiel. Agora é interessante o seguinte, por que Deus permitiu isso, né? Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida complicadas e a gente pergunta, por que o Senhor permite, Pai? Então eu amo o Senhor, eu guardo os seus mandamentos, tento fazer aquilo que o Senhor deseja e acontece uma coisa dessa? É ou não é? Mas é interessante o seguinte, Deus estava dando oportunidade a essas pessoas ou não estava? Lógico que sim, irmãos. Vocês podem estar certo, vocês jovenzinhos, que quando eles estavam pesquisando a vida de Daniel, o Espírito Santo estava tocando neles. E eles chegaram a uma conclusão maravilhosa. Não existe culpa nesse homem, a não ser se a gente procurar onde? Na lei do Senhor. Eu achei aqui uma passagem muito bonita no Espírito e Profecia, nesse livro Conselhos para a Igreja, que é muito bom, e ela fala uma coisa que é muito interessante, que a gente anda despercebido. Ela fala assim: caso não fosse abertos os olhos para ver os anjos maus em atuação junto dos que se sentem à vontade, que se consideram seguros, não sentiríamos tão em segurança. Os anjos maus estão em nosso encalço a cada momento. Da parte dos homens ímpios, esperamos prontidão para agir segundo as sugestões de Satanás.
Mas como temos o espírito desapercebido contra os seus invisíveis agentes, eles ocupam um novo território, realizam maravilhas, milagres na nossa vida. Estamos nós preparados para resistir-lhes pela palavra de Deus, a única arma com que podemos ser bem-vindos, que é a oração? Repara bem, irmãos. É interessante aqui que eu não sei se vocês já compreenderam uma coisa. O nosso testemunho pode levar muitas pessoas a Cristo, não é? Mas o mau testemunho pode levar milhões para fora da salvação, não é? Vocês já repararam que os políticos, as pessoas normais cometem os seus erros e a imprensa vai em cima. Mas quando é um cristão, parece uma bomba, não é? Nós temos que ter esse cuidado. E Daniel tinha esse cuidado. E como vocês conhecem o relato, não precisa de eu ler o restante, é o seguinte, Daniel estava sendo acusado de quê? De que ele era fiel. E aí eles vão fazer um plano satânico para com o rei Dário, para que 30 dias ele só pudesse adorar quem? O rei. Idolatria. Agora deixa eu falar uma coisa com vocês, e foi falado aqui na Escola Sabatina. Irmãos, quanto mais o tempo passar, mais o inimigo está se organizando contra quem? Contra o povo de Deus. Como é que nós estamos andando? Como Daniel ou desapercebido? Ou nós estamos andando assim, não, amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Não, amanhã nós vamos realizar nossos sonhos. Nosso sonho é um só, irmãos. É a vida eterna em Cristo Jesus. A nossa finalidade é essa. Nós viemos neste mundo para viver em Cristo e ser uma luz onde nós estivermos. Amém? Esse é o nosso sonho, tem que ser o nosso sonho. Se não for, o inimigo de alguma forma vai fazer com que a gente possa cair. Entenderam aqui a situação? E eu acho interessante aqui, eu gostaria que vocês também compreendessem o seguinte. Se o inimigo conseguisse, através dessa pressão, fizesse que Daniel fechasse a janela, porque eu já vi muitas pregações, por que Daniel não fechou a janela, não é? Vocês acham que adiantaria alguma coisa? Vocês não acham que eles iam invadir o quarto de Daniel, ou o aposento de Daniel, e ia falar assim, olha, você é um covarde, você é mentiroso, você é um falso, porque quando não tinha ameaça, você ficava com a janela aberta. Agora que você está sendo ameaçado, você fecha a janela. E Daniel me demonstra o seguinte, eu tenho que ser o mesmo hoje e sempre em Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmãos. Entenderam? Se no meu trabalho eu oro, se no meu trabalho eu sou fiel, mesmo na pressão também tem que continuar sendo fiel. E Daniel ia perder tudo. Ia perder sua posição social, seu emprego, ia perder a sua vida. Mas ele não reclamou. E aí eu queria parar um pouco aqui, irmãos. Vocês sabem aquele povo, aquela mistura de gente que saiu do Egito? Eles eram murmuradores, resmungão. Era ou não era? O tempo todo, foi ou não foi? Eu queria saber se o pagano tivesse no lugar de Daniel, qual seria a reação quando veio esse edito? Eu ia reclamar com o rei? Eu ia reclamar com os irmãos? Eu ia brigar com essas pessoas que fizeram esse plano maligno? Ou eu ia desistir? Hein, irmãos? Porque no fundo, irmãos, eu não conheço a igreja de Portimão, mas eu acredito que muitos irmãos já desistiram, né? Muitos irmãos que já tiveram aqui, hoje não estão. Vamos perguntar lá por quê. Ah, porque ele fez isso. Ah, porque fez aquilo. Ah, porque eu fui maltratado. Ah, porque não me deixaram fazer aquilo. Ah, porque... Meus irmãos, deixa eu falar com você uma coisa. Nós estamos na igreja por Cristo e não pelos irmãos. Amém? E hoje, outra coisa muito importante. Enquanto nós estivermos ligados a Deus, e é isso que Daniel vem nos ensinar, quando nós tivermos uma ligação forte com Deus, ele vai querer fazer o quê? Quebrar essa ligação. E sabe onde que ele consegue essa vitória, infelizmente? É conosco. É com nossos irmãos. Uma coisa é uma pessoa estranha falar mal de mim, outra coisa é um amigo, outra coisa é um irmão da igreja falar mal de mim, não é? Mas mesmo assim, irmãos, nós temos que ter o espírito de Daniel. Orar. Oração. Se aquele irmão não está entendendo o que é ser um cristão, então tem que orar e falar, Senhor, perdoe-me. Mas que o Senhor possa abençoá-lo, porque ele não está entendendo a sua missão que o Senhor deu para ele. A minha missão não é criticar, irmãos. A minha missão é abraçar. Estão entendendo o que eu estou falando com vocês? E Deus, na sua misericórdia, ele é tão longano que aquelas pessoas que foram acusar Daniel tiveram toda oportunidade para quê? Para que eles pudessem se arrepender. Foram ou não foram? Eles viram que Daniel não reclamou, foi um homem íntegro, era fiel, e eles continuaram ainda, irmãos. E o rei Dário também é tocado nesse ponto, porque o rei Dário fala que perdeu o sonho e ficou em jejum. É ou não é? Eu não sei se ele aceitou Deus. A Bíblia não fala isso. Nabucodonosor aceitou, né? Mas que ele teve um testemunho forte, teve ou não teve?
Agora faço uma pergunta a vocês. Pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, era uma cova. Os leões ficavam lá embaixo. Então eles jogavam a pessoa e quando a pessoa chegava lá embaixo, acho que nem osso sobrava, não é? Acho que também nós não gostaríamos de estar nessa parte, não é? E eu fico pensando o seguinte, Daniel deve ter descido ali com uma tranquilidade tão grande, porque ele lembra de uma coisa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra ou os guarda. Irmãos, nós temos que decorar certos versículos bíblicos para a gente andar no mundo. Estão entendendo? Para que a gente possa se fortalecer em Cristo. Muitas vezes eu falo com vocês o seguinte, há muitas pessoas de outra crença que eu prego, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo falou aquilo, o Espírito Santo falou aquilo outro. Eu falei, e ele falou aquilo que a Bíblia está desejando, que Deus fale conosco, ou outra coisa que a Bíblia não tem nada a ver? O Espírito Santo fala a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Biblicamente. Está aqui, biblicamente. Né? Então eu queria que vocês compreendessem o seguinte, quando ele cai na cova dos leões, quem é que fechou a boca dos leões? O anjo. Qual é o seu leão que está atrás de você? Qual é a cova que está me esperando? Quantos irmãos já perderam o emprego por causa do sábado? Quantos irmãos estão doentes e perguntam a Deus, por que eu? Por que eu tenho receio de andar no mundo se um anjo fecha a boca daqueles leões? Por que não pode fechar a boca dos meus problemas, daquele agressor ou daquela pessoa que quer mal para mim? Por que não, irmãos? Eu acho que o leão de hoje está sendo muito mais esperto do que o leão de Daniel. Porque o leão de hoje, ele anda sem a gente se aperceber, nos envolve sem a gente perceber. E quando a gente abre o olho, já deu uma mordida. E muitas vezes a mordida do leão ou nos mata ou nos deixa deficiente em Cristo Jesus. Estão entendendo aqui, irmãos, que eu estou falando com vocês? Um personagem simples, mas um personagem que veio, ele sabia de onde ele veio e de onde ele poderia ir. Onde ele queria ir e onde que ele planejava ir. Nós temos que compreender de onde nós saímos e para onde nós vamos, irmãos. E nós estamos esquecendo muitas vezes que eu saí do Brasil e eu vim para Portugal para quê? Para ganhar dinheiro? Para ser famoso? Ou para completar a missão de Deus aqui nessa terra? Amém? Não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer, Gustavo, que se você saiu lá da Colômbia e veio para aqui, para quê? Por que Deus permite? E muitas vezes, os leões que aparecem na minha vida é para me fortalecer cada vez mais, irmãos. Cada vez que Deus faz um milagre, mais fortalecido eu tenho que estar ele em Cristo, Jesus nosso Senhor. Porque o mundo nos sufoca. O mundo quer nos agarrar de tudo quanto é maneira. E passamos mais tempo no mundo do que em casa. Já repararam isso? Há pessoas que trabalham 12 horas por dia, irmãos. E quando chegam em casa, o que será que eles podem fazer? É jantar, é descansar, é tomar um banho e dormir. E onde que está a sua recuperação espiritual? Onde que está a sua recarga na sua bateria espiritual, irmãos? Porque Daniel orava 3 vezes por dia. E repara bem que não era uma oração apressada, não. Ele ia lá para o quarto dele, se ajoelhava e orava, olhando para o templo de Israel. E o que nós estamos precisando hoje? Mais ligação, irmãos. Mais oração. Seja intercessão, principalmente. Mas tem que estar mais ligado em Cristo. Porque se não tivermos ligado em Cristo, irmãos, não vamos conseguir. Isso não é novidade para ninguém. Ontem eu fui no presídio de Faro e eu tenho um problema muito grande de gravar o rosto das pessoas, porque eu converso com muitas pessoas. Para vocês terem ideia, eu trabalho com 40 jovens, todo dia. E todos os anos renovo esses jovens. Então é muita gente que eu conheço. E eu já nasci assim, despassarado. Então é complicado. A minha delícia, muitas vezes nós vamos no supermercado e até a irmã que trabalham lá fala, eu de vez em quando encontro o irmão pagando, mas o irmão pagando parece que nem está me vendo. Não é que eu não estou me vendo, é que eu estou mesmo ligado no meu trabalho e sou assim, infelizmente. E esse jovem teve lá e falou, o senhor lembra de mim, pastor? Eu olhei para ele, lembrar, eu lembro. Esse é um filho de Deus, né? Agora do senhor não lembro, não. Vim aqui, ele explicou e sentou. Então, esse culto eu passo para eles. Numa maneira tipo escola sabatina. E ele, cada vez que eu falava, ele falava assim, posso falar uma coisa, pastor? Pode. Esse lado do meu rosto ficou vermelho. E por quê? Pelas palavras que Deus está falando comigo. Aí eu falava outra coisa, pastor, posso falar uma coisa? Posso.
Esse lado aqui ficou mais vermelho ainda, pastor. Essa palavra está acabando comigo, pastor. Ele está falando diretamente para mim, pastor. Eu falei, se ele está falando diretamente para ti, é porque ele quer que você se converta. Se arrependa e se converta. Mas isso é uma coisa pessoal entre você e Deus. Vocês estão vendo como Deus é maravilhoso, irmãos? Aonde nós estivermos, Ele está com a gente. Aonde houver uma pessoa para indagar ou para encontrar conosco, que a gente fala da palavra, aquela palavra não vai voltar vazia. Amém? É isso que nós temos que compreender. É isso que Daniel compreendeu. Você sabe por que Daniel teve sucesso? Você sabe por que você lê a vida de Daniel nos 6 primeiros capítulos e é sucesso puro? Porque ele conhecia Deus. Porque ele se entregou a Deus. A pergunta, será que o irmão Pagani conhece Deus? Será que eu confio nele? Porque para confiar em alguém, eu tenho que ter um convívio muito forte, não é? Eu estou casado há mais de 40 anos com a Mendenise. Se eu não confiasse nela, em quem que eu ia poder confiar? Porque todos os dias eu estou com ela. Não é? Eu a amo. E todos os dias nós temos que estar com Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os dias nós temos que ser igual Daniel, orarmos de joelho ou em pé, mas orarmos, ter tempo para isso. E o inimigo está cortando o nosso tempo, irmãos. Eu falei com a minha esposa que eu nunca tive uma semana com um monte de trabalho que correu uma velocidade tão grande que eu fiquei abismado. Mas é isso que o diabo quer. Que você corra tanto, que você não tenha tempo nem para ler, nem para orar e nem para pregar. Isso é um erro, irmãos. A nossa missão não é essa. Não é nossa terra essa, irmãos. Quando a gente estiver muito cheio de tarefas, a gente abre Apocalipse capítulo 21, 22, aí a gente vai começar a ver. Essa é a terra. Essa é a Canaã verdadeira celestial. É aqui que eu vou desfrutar eternamente. E para estar aqui, eu tenho que estar com ele. Que Deus os abençoe, irmãos. Mas eu gostaria de pedir uma coisa a vocês. Quando vocês mudarem para a nova igreja, vocês comunicam para a gente, tá bom? Tá? Porque muitas vezes sai de lá e a gente pega, mudou da igreja. Aí a gente vai chegar atrasado mesmo, né? Mas fico muito feliz mesmo de Deus ter dado essa oportunidade de vocês terem um novo tempo. Mas presta atenção, o novo tempo deve ser muito maior, não é verdade? E é bonito, né? Mas nós vamos ter muito mais trabalho. E graças a Deus por isso, de trazer muitas e muitas pessoas para esse novo tempo. Mas gostaria que vocês continuassem orando para a construção do templo de Faro. As coisas estão caminhando bem, mas já vão 30 anos que estão caminhando bem. Mas tem que chegar esse dia, não é? E confio que vai chegar. Porque Deus é bom. Porque Deus é fiel. Amém. Amém.